Academia de Mulheres. Que bom poder estar aqui com vocês, princesas nobres do Reino de Deus. Estou aqui, a pastora Suzy, e muito feliz por poder compartilhar esse devocional, da onde me veio a oportunidade de estar falando do livro do profeta Oséias. Nesta oportunidade que me foi concedida pela minha filha na fé, Luana Galax, muito obrigada. E esse livro de Oséias, no capítulo 7, me deixou muito feliz de poder compartilhar, porque aqui no final eu vou deixar uma oração que vou estar fazendo com vocês de declaração, onde vocês vão estar declarando que cadeias que estiverem de pé em sua vida hoje cairão por terra. Logo no livro de Oséias, capítulo 7, no verso 1, eu verifico a frase: quando tento sarar Israel. Deus está com os seus olhos atentos a toda a terra, os seus ouvidos inclinados a ouvir a oração dos seus justos, o clamor daquele que está em perigo, pedindo socorro. E ele vem com determinação, porque existe uma paixão, e eu chamo de desejo ardente, que queima dentro do coração de Deus. E esse desejo que Deus tem pela natureza e pelo povo dele é um desejo construtivo. Porém, aqui na história de Israel, chamado por Efraim, o Reino do Norte, podemos encontrar o povo com desejo desenfreado de desconstruir, desfazer uma aliança de Deus para com eles. Sim, Deus renova as alianças, mas ele precisa que haja um desejo de querer mudar as circunstâncias. Deus não é intrusão, né? Deus é um Deus que entra com muita educação, muito carinho. Porém, ele observa o desejo do coração de cada um aqui na terra. E o povo dele estava queimando no silêncio oculto de suas concupiscências da carne, concupiscências dos olhos e a soberba da vida, se destruindo, como está na epístola 1 de João, capítulo 2, do verso 16 ao 17. Mas o amor de Deus ultrapassa a capacidade humana de compreensão. Ele é o eterno e quer interagir conosco, com os tempos dele, que é o tempo Kairos, e ele, como eterno, ele sai da eternidade dele, vem aqui na terra, ajustando os ponteiros do relógio dele com o nosso Cronos. Que manifestação de amor, um amor tão grande. Ele opera em seus feitos para nossos olhos humanos e carnais, passam a ser ilógicos ao entendimento humano, porque ele, sendo Deus, se submete a nós, sendo tão pequeninos e errantes na terra. E como devemos viver com o nosso Deus? Confiando. Precisamos confiar, porque ele chega no momento e maneira ideal, que para nós pode ser divergente a tamanha sabedoria. Ele, tão sábio, mas trouxe a sabedoria até nós. As Escrituras, aonde encontramos mais de 8.000 promessas liberadas para nós. Porém, lá no livro ainda, do profeta, como nós estamos falando, no capítulo 7, do verso 2 ao 3, o Eterno, ele apresenta as razões pelas quais os israelitas são insensíveis ao seu chamado. Eles haviam mergulhado num tão profundo mar de depravação
que suas más ações estavam os cercando e eles não estavam observando. A ânsia pelo mal era tão grande que se compara a um fogo em um forno, aguardando o momento oportuno para irromper, se entregar, sair dos cuidados de Deus. Os pensamentos já não estavam mais ligados com os pensamentos de Deus. E nós observamos que Deus, ele quer colocar os pensamentos dele em nós, mas de uma maneira liberada por nós mesmos. Nós precisamos liberar essa ação de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 11 diz: pois quem conhece os pensamentos do homem a não ser o espírito do homem que nele está. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Por isso, o desejo do Senhor é com que o Espírito dele caiba em nós. Ele sendo um Deus tão grande e nós tão pequeninos, mas ele teve a maneira certa e ideal, no momento certo, enviou o teu Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, confiasse, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E hoje nós temos essa bênção que é Jesus. E para isso precisamos abrir mão do pecado e viver o que é pleno, o que é saudável para a nossa vida diária. Em Oséias 7, capítulo 7, no verso 2 ao 3, o Eterno apresenta as razões pelas quais os israelitas estão insensíveis ao seu chamado. Então, todos eles estavam em adultério, estavam semelhantes a um fogo aceso pelo padeiro que não precisava nem atiçar o fogo. Ele colocou de qualquer maneira ali o povo de Deus. O inimigo assim fez, ao ponto daqueles que ali estavam poderiam ser um pão solado ou um pão danificado, como em algumas versões nós vamos ver que o pão, ele como não era virado, ele ficava ainda cru e não era assado por igual, porque não era mexido. Em Romanos capítulo 6, versículo 23 vai dizer: pois o salário do pecado é a morte. A morte, ela tem um destino, juntamente com a eternidade, que é a morte da alma, a saber, a segunda morte. A punição tem plano vindouro? Sim. O próprio Senhor Jesus vai dizer: pois eu vos lhe digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Jesus é o plano perfeito, o maior, e que hoje nós temos a oportunidade de sermos livres de toda a escravidão, das malícias enganosas das trevas. A luz está à nossa disposição. Glória a Deus. Você pode dar um aleluia? Oséias, o profeta, ele recebeu esse encargo de identificar e demonstrar Israel em qual nível de idolatria o povo de Deus estava submisso. E o adultério. E o adultério, ele tem uma conexão íntima com a idolatria. E a idolatria é uma essência que conduz o ser humano ao desvio do que é o original, se colocando totalmente em desfavor do digno, do puro amor do Criador. Me diga então, quem governa o seu coração? Pense nisso, medite com essa palavra. Quem governa? Quem está governando o seu viver, o seu dia a dia? Eu quero te convidar, deixe o Senhor governar. Deixe o Senhor falar com você. Deixe os pensamentos dele ser os seus pensamentos. O cultivo, a idolatria, é um conjunto de desejos dominantes e iminentes que desfavorecem os cuidados de uma lei governamental espiritual, que traçam indícios do afastamento da comunhão com Deus.
E lá em Colossenses, no capítulo 3, no verso 5, vai dizer a respeito da imoralidade sexual, a impureza, a paixão pelo que é mal, desejos maus, ganância. Sim, de todos eles, se estivermos ligadinhos com o Espírito Santo, vamos ser desviados dessas más condutas, aonde trazem morte. E eu quero deixar para você 4 metáforas para Israel infiel, e onde nós vamos lá em Isaías capítulo 7, do versículo 6 ao 8, e você vai ver, finalizando também, o versículo 13 ao 16, você vai pegar do 6 ao 16 por completo, você vai ver ali o pão, o forno, a pomba e o arco defeituoso. E eu quero falar sobre o forno, aonde Deus me levou a 1 Coríntios capítulo 5, versos 6 e 9, que diz: não é boa a vossa vanglória, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com os fermentos velhos, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Isso aponta para mim o quê? E quero que chegue até você: não se associar com os imorais. A segunda metáfora é o pão, lá de Oséias capítulo 7, no verso 8, aonde eu quero levar você até Mateus 16:6, que diz: e Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, porque esse fermento, ele poderia levedar toda a massa, todo o ensinamento que Jesus deu. Então, cuidado com as más conversações, elas corrompem os bons costumes. E eu fiz aqui uma outra observação: cuidado com a manipulação. Agora, sobre a pomba dessa metáfora, Oséias 7, do 9 ao 12. Nós lemos lá em Mateus capítulo 10, versículo 6. Mateus 10, 16. Eis que vos envio como ovelhas em meio dos lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Aqui está bem esclarecido: ser prudente, cuidado. Um ditado que minha mãe sempre falava para mim: diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. E agora, arco defeituoso, lá de Oséias capítulo 7, do 13 ao 16, eu fiz uma referência de Hebreus capítulo 10, do 26 ao 31. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profanado o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse: minha é vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. O pecado deliberado após receber o conhecimento da verdade, enfatizando que quebrar a nova aliança através da apostasia deliberada resulta em consequências severas. No versículo 31 diz: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Bom é deixarmos que o fogo do Espírito Santo venha sobre nós e queima toda a raiz de injustiça. Porque Deus,
instituiu a família para ele e deu o quê? Uma natureza, um comportamento. Porém, o povo, que é a instituição de Deus, teve um comportamento de infidelidade, quebra de confiança. A esposa de Deus se fez numa natureza promíscua, viola a moralidade. Uma mãe que passa a ser o quê? Da família, indiferente, sem nenhum compromisso. Uma criança que pertence à família, mas é levada às vistas como ilegítima, sem justiça. E um filho, ei, o Senhor te chama. Filha, o Senhor fez de ti uma instituição, não para ser ingrato ou ingrata, porque o ingrato não corresponde ao amor. Mas eu creio que aqui nós temos um povo que busca a verdadeira verdade da palavra em espírito, para que seja pleno no conhecimento de Deus e viver uma vida de retidão e alegria. Nesses conceitos de família e natureza, podemos verificar o quanto a idolatria torna uma vida escrava. A ausência do governo do eterno Deus Pai desmembra o Espírito Santo do espírito do homem, onde os pensamentos se distanciam da sabedoria. A idolatria do adultério é traduzida em perdas imensuráveis, como uma família sem destino, empobrecida pela falta do governo honesto. Perde-se o brilho do lar da esposa virtuosa, que passa a ser uma mãe alienada, que tendo uma criança sem direitos, sem paternidade, sem referência, um filho irreverente, ignorante, sem respeito, sem rumo e sem identidade. O adultério simplesmente empobrece. A mulher imoral conduz também o homem à destruição, como um boi que vai para o matadouro. A casa da mulher adúltera é o caminho para o inferno. Provérbios capítulo 7, verso 7. Provérbios capítulo 5, verso 7. E agora, como nós podemos quebrar colunas espirituais malignas? João capítulo 15, verso 15. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Vou fazer aqui a oração de declaração com você. Fique atenta. Feche os teus olhos. Coloque o teu coração em totalidade para Deus e a tua mente ligada, porque hoje a sua vida vai mudar. Creia nisso, tenha fé, porque a tua fé te cura, a tua fé te salva. Declare comigo. Eu declaro que altares levantados por distrações ou alienações momentâneas que roubaram minha mente, consciente ou inconsciente, através de sacrifícios de tolos, sendo de meu consentimento ou responsáveis por minha vida quando ainda não respondia por mim mesma, ou em desenvolvimento no ventre materno, cancelo estas tragédias por motivo da imprudência e ganâncias de responsáveis em minha descendência hereditária, onde corrompeu a beleza da minha alma, invocando no meu espírito conflitos e vozes que dizem ser meu fim e de que não sou capaz. Discordo em totalidade, desfazendo a ação através do ecoar da minha voz hoje, neste dia que se chama hoje. Desvinculo todo poder maligno contra a minha história no que tange pensamentos e sensações de solidão, todo tipo de engano, onde no percurso da minha vida terrena fui inflamada por dores a partir do meu DNA, sendo revertido agora através desta declaração. Invoco o sangue de Jesus, o verdadeiro sacrifício que transcende o entendimento humano. Agora o meu espírito permite ser visitada pelo Espírito Santo, me fazendo sentir o poder do fogo que consome todo o mal, trazendo a verdadeira paz e sabedoria que vem do trono do meu Rei e meu Senhor, Jesus, o Cristo. Meninas do Senhor,
lindas. Diga amém. Deus as abençoe e até uma próxima. Um beijo no teu coração.